Irmãos, então vamos para o texto da palavra de Deus, encontra no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 42 a 44. Assim diz a palavra do nosso Deus. Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: dá ao povo para que coma. Porém, seu servo lhe disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Irmãos, que texto tão curto de uma lição profunda para a minha vida e para a sua vida cristã. Sobre esse texto, quero compartilhar sobre o tema: o Deus da provisão. Deus provedor, o Deus que assiste com o seu povo. Irmãos, em toda a nossa jornada da vida cristã, como cristão, como salvo em Cristo Jesus, nós precisamos aprender duas grandes verdades: crer e confiar. Crer em Deus, mas também confiar em tudo que nós temos, porque na verdade, irmãos, tudo é do Senhor. Nada lhe pertence. Nada está sob o seu controle. Você pode imaginar, você pode pensar que você é dono disso ou daquilo, quando na verdade não é. Porque quando Deus quiser agir, Ele age de uma forma tão soberana que deixa você sem nada. Ou eu sem nada. Nós precisamos aprender isso, irmãos, que o Deus que nós servimos, um Deus que nós adoramos, Ele não é só aquele que veio para nos dar a vida eterna, mas Ele, enquanto preserva a minha vida e a sua vida, Ele sustenta, Ele cuida de cada detalhe. Agora, é importante que nós compreendamos as verdades da palavra de Deus e praticamos, como ela é, como ela exige. Algumas implicações importantes, quero que você reflita comigo. Pode faltar emprego para alguns irmãos da igreja. Talvez alguns irmãos fiquem alguns meses desempregados. Talvez esse desemprego é uma escola para ele ou para ela. É uma escola. Deus está ensinando algo precioso que lá na frente pode ver algo acontecer e ele já passou por essa experiência de saber crer e confiar no Deus provedor. Há momento que isso pode acontecer, mas o Senhor não esquece. Seu devido tempo, dentro do olhar misericordioso de Deus, Ele atende a sua necessidade. Pode faltar chuva. Nós estamos ouvindo no noticiário que precisa chover. Os nossos reservatórios já estão abaixo da média. Nós estamos entrando na linha do vermelho, que é pagar mais caro. E a situação está complicada. Mas mesmo assim, a sua torneira não tem faltado água. Não é verdade?
Às vezes tem faltado, irmãos, para um ou outro alimento que nós presenciamos nesse Brasil tão rico. Às vezes você tem andado de carro, eu tenho observado isso, que a gente passa por dezenas de quitandas de hortifruti, e pela calçada, abastecido de alimento. Alimento para tudo quanto é lado. E fico pensando, como que isso, né? Num país como esse, olhando para os campos, muitas vezes as pessoas não querem trabalhar no campo. Mas não tem faltado fartura. Mas às vezes, diante dessa fartura, algumas escassez pode acontecer no lar de A ou B. Agora, por que essas coisas podem estar acontecendo? Foi nos dias do profeta Elias e também nos dias do profeta Eliseu. Duas situações muito claras. Tiago, no capítulo 5, verso 17, diz que Deus ouviu a oração do profeta Elias. O povo estava em pecado. O povo estava em desobediência. O povo estava adorando Deus estranho. O povo estava desobedecendo a palavra de Deus. E o profeta orou, e por 3 anos e 6 meses sem chuva. Então Israel padeceu. Israel passou por dificuldades. Morte aconteceu no povo de Jerusalém e de Judá. Porque o povo não estava obedecendo a palavra de Deus. Nós aprendemos, e a criancinha que acabaram de sair aqui sabe de cor, se eles aprender uma vez ou duas com as suas professoras. O Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu, é o seu, é o nosso pastor. E nada nos faltará. Nada faltará, irmãos, para aqueles que andam de conformidade à palavra de Deus. Nada faltará para aqueles que aprenderam a olhar para a Sagrada Escritura e andar de conformidade às leis de Deus. Confiante de que esse Deus tem controle da minha vida, da minha família e da família da fé. Mas quando nós desviamos as nossas atenções, ou quando nós deixamos de fazer isto ou aquilo perante a obra de Deus, nós precisamos estar preparados, porque Deus pode visitar, e visitar profundamente, pela desobediência. 2 fatos muito recentes aconteceu na história do nosso país. Em março de 2020, nós recebemos, de repente, uma convocação. Uma convocação que abrangeu todo o nosso país. A Covid-19. E essa Covid veio. E ela veio de uma forma intensa, forte, agressiva, levando centenas, milhares de pessoas à morte. Pelos dados que temos, fora aqueles que não foram contabilizados. Porque a nação, com certeza, não só o Brasil, como o mundo, na desobediência, Deus interviu na história. Deus mostrou quem é o seu poder, quem é Ele. E Ele fez com que as coisas acontecessem de tal forma que por mais recursos financeiros, ou por mais conhecimento da medicina, se não fosse a graça de Deus, salvando, nos protegendo, nós todos seríamos sucumbidos por essa enfermidade. Mas o Senhor, nesse período crítico, a sua casa, a minha casa, não faltou o pão de cada dia. Muitos nossos irmãos em Cristo, diante de toda essa crise da Covid, dos seus empregos estavam intactos, seguros, guardados pelo Senhor, fazendo de forma remota, mas garantindo ali a sua provisão na sua casa. Mas
muitos deles sucumbiram por não obedecerem a palavra do Senhor. Outro fato histórico, de uma forma mais particular, num estado. O ano passado, não está tão longe, houve um temporal, uma tempestade, ou podemos dizer algo calamitoso que atingiu o estado do Rio Grande do Sul. O estado esse em que boa parte da população, riquíssima, talvez alguém mais humilde não pudesse nem chegar próximo à porta da mansão de fulano e beltrano, que já seria expulso. Pessoas que muitas vezes, saindo com seus carros milionários, com as riquezas profundas da sua casa, não se importando com o próximo, com o semelhante. Mas o Senhor mandou a chuva, e a chuva arrasou praticamente o estado. E os ricos perderam tudo. Os pobres, que não tinham quase nada, também perderam. Deus mostrou o seu poder, a sua fúria, diante da desobediência da população, em especial o estado do Rio Grande do Sul. Aquilo que era precioso, aquilo que era intocável, as riquezas, as joias, eu não sei mais o quê, e um monte de coisa, tudo foi sucumbido nas águas. Porque ou você salvava a sua vida, ou você perdia a sua vida com as suas riquezas. Casas e mais casas. Quem teve a oportunidade de ver alguns documentários, é assustador ver os documentários daquela calamidade no estado do Rio Grande do Sul. Eu preciso refletir. Já pensou isso? Na minha casa, na sua casa, nas nossas casas, nos nossos lares? Já pensou se isso tivesse acontecido conosco? O Senhor nos guardou. Veio aqui, acolá um temporal, mas fomos guardados pelo Senhor. A igreja presbiteriana de Canoas tornou-se o porto seguro para os nossos queridos irmãos daquele estado. A igreja presbiteriana do Brasil, através do CAIS, que é uma comissão especial de atender às necessidades do povo de Deus a nível de Brasil, não deixou de dar assistência, não só aos irmãos da fé, mas também até aqueles que não eram da igreja, eram assistidos pela igreja. Canoas tornou-se o porto seguro. Dezenas de toneladas de comida, de alimento do Brasil inteiro fluíram para aquela região. Porque Deus não deixa de cuidar da menina dos seus olhos, mesmo que Ele mande um temporal, uma tempestade, nesta região ou naquela região. Irmãos, não sei se você já percebeu isso também. Aqui na nossa igreja, nós temos uma vez por ano, às quarta e quinta-feira do mês de novembro, nós fazemos dia de ações de graça. E a gente pede para os irmãos, cada um traz um pratinho pequenininho, né? Cada um traz seu pratinho, não precisa fazer um prato grande, uma porcelana imensa, nada. Cada um traz seu prato, como for só para você e a sua família. E quando nós vemos a SAF montando a mesa no salão social, o que eu trouxe, eu volto com 3, 4 vezes mais do que eu trouxe. Porque Deus multiplica. Porque Deus derrama bênção sem medida. O pouco que eu trouxe ali, quase nada, agora eu volto com uma sacola. Porque Deus multiplica, Deus abençoa. Deus derrama bênção sem medida quando nós fazemos com amor na obra do Senhor. Presenciamos isto no nosso dia a dia. Uma irmã em Cristo, já falecida, está com o Senhor na glória. Na sua casa não havia dificuldade nenhuma. Bastava chegar na sua casa,
ela não perguntar se você quer comer. Porque quando pergunta, parece que não quer dar comida, não é? Você quer comer? Não, não quero. Então está ótimo, eu não vou fazer nada. Não, ela enquanto estava conversando, ela já estava preparando se era o almoço, se era o café da tarde, se era a comida da noite. Porque ela queria servir, ela queria dividir suas coisas, seus alimentos com aqueles que cercavam sua casa. Deus multiplicava, Deus abençoava. Nós temos nosso texto, irmãos, algo extraordinário, em que um homem desta região de Baal, Salisa, diante da crise da chuva, ou falta de chuva, seca e tudo, mas o seu campo havia dado algo extraordinário. E ele então resolveu, daquilo que ele recebeu, fazer o quê? Entregar a primícia para o Senhor. E ele sai da sua região e vai até Gilgal para chegar diante do profeta Eliseu e diz: aqui está as primícias do meu campo. E eu estou oferecendo ao Senhor, entregando ao profeta. E o profeta, então, toma algumas iniciativas interessantes. E eu quero compartilhar, cada versículo, alguns pontos. No verso de número 42, quando este homem chega com 20 pães e algumas espigas verdes, o que é que diz o profeta Eliseu para o homem? Oh, muito obrigado, né? Você foi cuidadoso comigo, não deixou faltar nada comigo, Deus abençoa, vá em paz, né? Não, logo o profeta Eliseu, homem de Deus, disse àquele homem: pega tudo isso, entrega para os homens para comerem. Dá aos homens para comer. Deus havia preparado de antemão este homem para trazer o alimento para a casa dos profetas, porque eram 100 homens que estavam ali, sendo instruídos pelo profeta Eliseu, e agora diante de uma dificuldade, de uma escassez, de uma seca. Os versículos de número 38 a 41 mostram que, dado o momento, o povo ia para o campo para pegar hortaliça, coisas para comer, e quando colocava na panela para cozinhar, era panela de morte, porque era hortaliça que traziam para a morte. O profeta ora, coloca a mão de Deus no sentido de pedir a bênção do Senhor sobre aquela panela, e ela dá vida. Deixa de ser panela da morte para dar vida ao alimento. Porque não tinha, por causa da seca. Agora chega esse homem, e Deus diz, através da boca do Eliseu: dá aos 100 homens. Primeira coisa, irmãos, Deus deve ser primeiro em tudo, irmãos. Foi isso que este homem fez. É isso que nós devemos fazer na igreja do Senhor. Não há, meus irmãos, como nós não entender o agir de Deus na nossa vida. Em troca de todas as bênçãos sem medida, nós ainda lutamos contra aquilo que Deus exige de mim e de você. A nossa obediência à palavra do Senhor. Israel, tanto em Jerusalém como em Judá, por que eles passaram por essa provação? Porque desobedeceram a palavra de Deus. Deixaram de cumprir os ensinamentos e os mandamentos de Deus. Aquilo que Deus deixou em Deuteronômio capítulo 18, quando chama ali o verso 4 e 5 da obediência do povo de Deus, em trazer aquilo que pertencia como oferta de amor, como fidelidade na obra do Senhor. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, ele também faz exatamente isso comigo e com você. Deus em primeiro lugar. Mateus 6:33. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, mês a mês, ano após ano,
Você é um milagre de Deus e eu sou um milagre de Deus. Porque Deus, sem eu merecer, sem nós merecermos, Deus não tem deixado de faltar no meu lar e no seu lar, na minha vida e na sua vida. Bênção sem medida. O que eu preciso entender, irmãos? É que Ele deve ocupar, o Senhor sempre, o primeiro lugar na minha vida. No verso 43, finalzinho do verso 42 e 43, quero ainda enfatizar. Dá ao povo para que coma. Porém, o verso 43 diz que o homem ficou assustado. O homem ficou apavorado. Como assim? Como é que eu vou dar esses 20 pães, essas poucas espigas para 100 homens comerem aqui? Isso não dá. Isso não tem condições. E o profeta de Deus enfatiza: dá-o ao povo. O povo precisa alimentar. Dá, servo. A segunda coisa, irmãos, é que nós precisamos aprender a obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, resulta em bênção sem medida. E aquele homem resolveu, então, dar ao povo. E diz que comeram. Comeram. E o final do texto 43, sobejaram. Ou seja, é o Deus dos milagres. É Deus que derrama suas comportas do céu para não faltar nada na minha casa, na sua casa, como foi na vida desses homens que estavam ali, aguardando o provento do Senhor. Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, ele traz uma lição muito interessante do Senhor Jesus, que deve ser lembrado por todos nós. Em Marcos 6, no verso de número 35 e 36, os discípulos tiveram uma ideia fantástica. Os discípulos de Jesus foram assim, fenomenal, eles. Porque tiveram uma ideia brilhante. O Senhor Jesus estava ensinando ao povo. E a multidão estava ouvindo as belas palavras de vida. Mas foi caindo a tarde. E já quase chegando a noite, e os discípulos ficaram apavorados. Diziam: e agora, essa multidão? Como daremos nós? Como não temos nada que comer? Alguém, talvez Pedro ou outro lá, tiveram uma ideia brilhante. Vamos falar com o mestre. Vamos mandar esse povo embora. Cada um que se vire. Vai para as aldeias, vai para os campos. Importante só nós aqui, os apóstolos, e o restante do povo se espalham. Diz o verso 35, e declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora, despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Não temos nada? Então, o melhor caminho é esse mesmo. Talvez nós fazemos isso também, né? Nós, às vezes, agimos assim. Né? Nós queremos dispensar ou não receber, porque pode faltar alguma coisa na minha casa ou na sua casa. Irmãos, o Deus que nós servimos é um Deus que mostra provas de grandes milagres na nossa vida. E talvez você não tenha deparado por esses grandes milagres. E eu quero destacar alguns. E eu gostaria de você pensar num deles. Por exemplo, saúde. Você já imaginou ficar no hospital, internado por vários meses, e de repente o médico está dizendo assim, para a sua família, você ouvindo, não há esperança. Não há condições de voltar para casa. E quando você conversa com esse paciente doente, diz: o que mais você deseja? Eu não quero nada.
eu não quero prata, não quero nada, eu quero saúde. Eu quero saúde. Tudo que eu tenho, tudo que eu possuo, eu vendo porque eu quero a saúde. Você que é pai, ou que é, como eu, avô, né? Olha para os nossos filhos. Olha para os nossos filhos. Perfeitos. Cresceram. Receberam de Deus, através de nós, a educação cristã, familiar, perfeito entre nós. Imagine, irmãos, que se você já teve oportunidade de ir na ACD, como eu já tive oportunidade, e ver ali centenas de crianças que nasceram, estão crescendo, já estão com idade avançada, e não fala, não anda, não diz nada. E os nossos filhos perfeitos. Os nossos filhos bênção na nossa vida, na família da fé. E nós questionamos contra Deus. Seu trabalho. Ah, pastor, eu queria tanto que Deus abrisse uma porta de trabalho. Aí Deus abre a porta de trabalho. Com 2 meses você vai conversar com ele ou com ela assim, e aí, como é que está o trabalho? Ih, uma porcaria. Ah, não gosto desse trabalho. Eu não aguento esse trabalho. Nossa, é ruim demais. Ué, Deus abriu a porta, agora você está rejeitando o trabalho. Deus pode abençoar. Deus pode promover. Deus pode preparar mais na frente um outro lugar melhor, mas já questionamos. Já fazemos crítica. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. E aí, então, quando perde o emprego, oh, meu Deus, eu não devia ter falado isso, eu não devia ter falado aquilo. Quantas bênçãos, irmãos, Deus tem dado para aqueles que obedecem a sua palavra. Este homem experimentou ver 100 homens comendo. Mas em Marcos 6, irmãos, no verso de número 36, ou melhor, 37, o Senhor Jesus faz um desafio para os discípulos. Diz assim, dai-lhes vós mesmo de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para dar de comer? E ele disse, quantos pães tendes? E de ver. E aí sai no meio da multidão. Alguém tem algum pão? Alguém tem isso? Até que encontrou alguém lá com 5 pães e 2 peixes. Mestre, olha que absurdo. Não dá nem para nós, né? 5 pães, 2 peixes. Qual foi a resposta do Senhor Jesus para a multidão? Depois de abençoar, diz, dei de comer a todos, reparti. Diz o texto de número 41, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Lá, naquele servo, houve sobra. E aqui, irmãos, o texto 42 diz que todos comeram e se fartaram. E o final do texto 43 diz, 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E 5 pães e 2 peixes. Um absurdo? Não. É o Deus que nós servimos. É o Deus que multiplica. É Deus que abençoa a despensa da nossa casa. É Deus que quando às vezes nós tiramos alguma coisa, nós não entendemos por que as coisas estão dando certo, multiplicando. É minha, é a sua, é a nossa obediência à palavra de Deus. O apóstolo Mateus, mas aqui antes o servo de Deus Marcos, diz assim no verso 44, os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Mas quando o apóstolo Mateus escreve sobre o milagre de Jesus, dentro desse mesmo mensagem, ele vai citar algo mais ainda interessante. Em
Mateus 14, verso 21, ele diz o seguinte: e os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, não era só 5.000 homens, como Marcos citou, mas mulheres e crianças comeram dos pães e dos peixes. Nosso Deus é um Deus de milagre. Irmãos, nada faltou para aqueles homens, os profetas de Eliseu. Deus usou daquele servo 20 pães e algumas espigas para abençoar 100 homens. Deus usou daquele rapaz ou daquela pessoa 5 pães e 2 peixes. O Senhor também vai usar eu e você para sermos bênção no reino de Deus e na obra do Senhor. Se houver em mim e você obediência à sua palavra. O Deus da provisão não é um Deus que fecha as portas, ele abre, ele derrama bênçãos sem medida. Mas se houver em mim e você quebrantamento verdadeiro, estamos no centro da vontade do nosso Deus. Creiamos e confiamos no Senhor, pois Ele é o Deus da nossa provisão. Que Deus assim nos